Muito bem, aqui a informação não para, informações para você de Iturama. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da WA, né, o Sargento Cleito, comandante aí da Polícia do Meio Ambiente aqui na cidade de Iturama, que vai falar sobre o trabalho aí realizado, né, no ano de 2019, um balanço aí de 2019. Primeiramente, Cleiton, bom dia. Bom dia, Elber. Bom dia, Ariel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na emissora, levando essas informações aos ouvintes dessa emissora que alcança vários locais aqui, não só da nossa região, mas também de outros estados. O Sargento Cleiton, fala um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar do Meio Ambiente em 2019, principalmente nesse período aí de final de ano. Houve muitas apreensões. Sim, o nosso grupo de Polícia Militar de Meio Ambiente, ele é sediado em Iturama, no entanto é composto por 5 municípios. Nós somos apenas 7 policiais, estamos com claro no efetivo, entretanto nos desdobramos buscando atender as solicitações e defender o meio ambiente em todas as questões, em todas as agendas que a gente fala, agenda verde, de flora, de pesca, de fauna, de poluição, de degradação. Com isso, o ano de 2019 foi um ano muito produtivo. Apesar da escassez de efetivo, a gente conseguiu uma produtividade muito acentuada, vamos dizer, porque com a nova visão do Comando de Policiamento de Meio Ambiente, de que a Polícia de Meio Ambiente não só deve fiscalizar questões ambientais e também, por princípio da universalidade, fiscalizar os demais crimes, hoje, nas nossas patrulhas ambientais, nessas estradas vicinais, até mesmo dentro da cidade ou no entorno, as pessoas já devem ter percebido policiais de meio ambiente com arma longa, realizando abordagem a veículos, dando busca em interior de veículos, dando buscas em pessoas, para que a gente também consiga auxiliar no combate à criminalidade de um modo geral. Só para termos aqui uma noção rápida, né, do que foi o ano de 2019, nós tivemos aí 836 operações realizadas pela Polícia de Meio Ambiente, pelo 2º Grupo de Polícia de Meio Ambiente aqui de Iturama. Dessas operações, a gente teve aí 94 atendimentos de requisições do Ministério Público em todo esse ano, né? Tivemos aí 37 autos de infração sobre degradação ambiental e poluição, que inclui a famigerada fossa séptica, que algumas pessoas ainda imaginam que não tá se cobrando, mas está e muito. Também, em questão de flora, a gente lavrou 79 autos de infração. De pesca, a gente lavrou 17 autos de infrações. De recursos hídricos, que é a falta de outorga, foram 61. Desses autos de infrações totalizaram aí uma quantia de quase 400, para o ano inteiro, né? A gente teve os valores somados, que as multas são feitas em UFENG. Se fosse esse ano, os valores já estariam até mais altos, mas a gente teve aí R$3.752.741 registrados em multas apenas no 2º grupo. Então, foram quase 4 milhões de reais de multas lavradas, além de uma infinidade de outras apreensões. Por exemplo, arma de fogo, que é com essa visão de fiscalizar o crime de forma geral. Nós apreendemos no ano de 2019 23 armas de fogo, tivemos quase 200 munições apreendidas, né? Além de que a gente teve apreendido 393 pássaros da fauna silvestre, 25 redes, 14 tarrafas e mais uma quantidade de material de pesca, entre molinetes, carretilhas e varas, que as pessoas estavam praticando a pesca de forma irregular. Então, um ano bastante, com muitos serviços, com números expressivos. Eu acho que dos últimos anos foi o ano que a gente teve um ápice, né? Se a gente observar o gráfico, é de longe um ano que deu uma diferença significativa dos demais. Trabalhamos muito, mas conseguimos o nosso intento, né? Sargento Cleiton, houve um aumento das ocorrências em comparação rápida aí com 2018,
esse ano 2019? Na verdade, não há um aumento assim, na ocorrência, assim, né? O foco das fiscalizações mudaram, então você passou a ter uma pulverização maior de agenda fiscalizada. Então, muitas multas de recursos hídricos, muitas multas de flora, muitas multas de fauna, que às vezes, nos outros anos, a gente, estratégia de comando, não se dava a importância. Então, fiscalizando as agendas de forma igualitária, os números, os valores das multas, principalmente fauna e pesca, são bem consideráveis. Aí a gente consegue esses valores maiores e, por consequente, acaba aumentando, sim, o número de registros de ocorrência de uma forma geral, mas não tão impactante em questão de registro. O que mudou foi os valores da multa, uma fiscalização com inteligência, para que não se perca num empreendimento só fiscalizado. No lugar se tem uma, duas, talvez no empreendimento só tem 4 ou 5 multas a serem feitas e todas elas têm sido feitas, e nessas 5 multas é um registro de um BO. Então houve um aumento de registro de infrações sem impactar significativamente no número de BO. Na nossa região, qual é a incidência mais de apreensões ou de crimes ambientais aqui em Iturama? Qual é que a Polícia Ambiental prende mais? Ou se não prende mais, mas fiscaliza mais? O que há mais registros é no setor flora. Que o setor flora ele é muito dinâmico, né? Vai desde o corte de uma árvore ao desmate e de não cercar a sua reserva legal, criar animais dentro da reserva legal. É crime previsto no artigo 48 da Lei 9.605, que é dificultar, regenerar. Da mesma forma, deixar de cercar as áreas consideradas de preservação permanente, criar animais ali dentro também é crime. Por essa razão, e ser um crime de fácil percepção, no qual a gente recebe muitas denúncias e também demanda do Ministério Público para que verifiquem algumas propriedades se ela está cercada, a APP está cercada e a reserva legal também protegida. Por essa razão, a agenda verde de flora é a que a gente tem mais atuação. Seguida de recursos hídricos, tem aumentado muito. Por quê? Quando a gente fiscaliza uma fazenda, um empreendimento que tem uma denúncia de que o proprietário está criando gado na reserva, a gente não se abstém só da reserva, a gente olha todo o empreendimento, como eu disse. Aí ali, acumulações de água, represas com mais de 5 mil metros cúbicos de água, é necessário ter outorga de uso dos recursos hídricos. Muitas pessoas não têm. O poço tubular profundo, né, conhecido aí como poço artesiano, também a necessidade de outorga. A pessoa não tem e acaba gerando um volume considerável de autuações. Eu queria saber também, voltando ao período festivo, agora do final de ano, aumenta ainda mais a incidência de crimes ambientais no período de final de ano, ou é a mesma coisa ao decorrer do ano 2019? Ariel, muda-se, talvez, né? O tipo, a possibilidade de ocorrer o crime ambiental, né, de pesca, de caça, de captura, talvez aumente nesse período. Porque o turista vem, aproveita as áreas de veraneio, nossa região é muito rica e bonita, né, na questão, oferece uma pluralidade muito grande de fauna e flora, e também da fauna aquática. Com o turista ali, um rio farto, talvez o desejo da pesca fala mais alto do que a obrigatoriedade de não pescar algumas espécies nesse período de Piracema. Aí, teoricamente, por o final de ano ser coincidente com o período de defeso, há mais crimes de pesca nesse período, em virtude de ser agravada as penalidades e a proibição, e ser considerado crime a pesca de espécie nativa nesse período, e também por ter mais gente, né, mais pessoas de férias, mais pessoas passeando, visitando a nossa região, como houve naquela ocorrência noticiada até, né, pela WA, da apreensão lá de 43 canários, que a pessoa, um turista, uma pessoa que mora em São Paulo, estava capturando, né, no município de Carneirinho Aves para levar para lá para comercializar. Então muda-se um pouco
Como são poucos, a gente acaba atendendo aquelas solicitações e denúncias mais em determinado setor que somos demandados. E nessa época do ano, acaba se demandando, por ser período de Piracema. Inclusive, a gente já fez algumas apreensões de peixe, apreensões de pinete, de tarrafa, que são considerados até crime, multas com valores consideráveis em virtude do período. E a gente também foca mais nessa proteção da fauna aquática para a gente garantir o nosso estoque pesqueiro para as gerações futuras. Sargento, falando de caça, como está a questão da caça aí dos javali? A caça do javali ela continua conforme previsão da instrução normativa do IBAMA 03, né? Ela foi atualizada, salvo engano, pela instrução normativa 12. Está permitido, inclusive com utilização de armas de fogo. O que deve ser observado é que a questão legislativa da arma de fogo, que está em constante mudança, nosso presidente ora é um decreto, ora veta, né? Mas deve ser observado. O que ainda não está pacificado, não está autorizado, que as pessoas imaginam, é que essa questão da arma, né, sanciona-se a lei, aí tem que o vacatio legis, aí ainda não há para nós, na fiscalização, questão do cara estar armado lá na fazenda para proteger e tal, e fazendo manejo ao mesmo tempo. Porque o cara tem essa arma, ele não pode ter uma arma sem registro em casa. A legislação vai permitir que ele possa se defender dentro da sua residência, no perímetro da sua propriedade. Entretanto, há o registro que o pessoal que é acostumado chama de CAC, que você vai se cadastrar lá como caçador, atirador ou colecionador. Nessas condições você pode fazer o manejo. Se você tem uma arma sem registro, continua a mesma coisa, posse ou porte legal de arma de fogo, com pena, prisão, se estiver raspada, não tem fiança e assim por diante. Algumas pessoas, o javali é uma praga, e eu tenho que, sim, é uma praga, decretado nocividade pelo IBAMA, destrói nascentes, espanta outras espécies, a paca, o cateto. Entretanto, para que se faça o manejo, tem que ter registro, tem que ter cadastro no IBAMA, tem que seguir um rol de uma relação que está descrita no próprio site do IBAMA, quais as providências que você deve fazer. E também tem que ter autorização do proprietário, né, para fazer esse manejo. Não adianta você ir na sua fazenda, eu ir lá na sua fazenda, fazer o manejo, porque tem muito javali. Se você não me autorizar, está descumprindo a norma, está praticando caça de maneira irregular, vai acabar incidindo em crime ambiental. Mas é uma praga, está liberado. Não, está liberado, mas o órgão ambiental criou parâmetros e regras para que se faça esse manejo. E o mais importante, que decepciona a gente, nós temos um presidente que tende a liberar mais armas de forma regular. O que o presidente propõe, eu vejo na fala dele, é questão de armas regulares. Armas irregulares, ele nunca falou de regularizar nenhuma, e não tente você, que o presidente está falando, comprar uma arma irregular, que se caso for abordado, será preso. A pessoa faz todo o procedimento, né? O IBAMA libera a caça, pessoas que nós temos na nossa tradição cultural a caça. Se você observar as músicas sertanejas antigas, principalmente, é sempre falando de caçada, de pescada, e em grande quantidade, tiro. Nós somos culturalmente criados nisso, né? Proibiu, mas as pessoas ainda seguem com essa tradição e libera a caça para que esses amantes façam esse manejo. Aí vai o cara, consegue autorização do IBAMA, consegue a arma de fogo, ele é autorizado pelo exército lá para praticar a caça, tem um acervo de armas, 5, 6 armas, quantidade de munição imensa, anda com essas armas no carro, abate o javali, acabei com a praga. Aí me perdoa, né? Mas a praga acaba sendo o ser humano. Que se o javali é uma praga e destrui mais que o ser humano, não tem. Todos os cantos da cidade que tem lixo, não foi javali que jogou, foi seres humanos. E o pior, no meio do lixo tem carcaça de javali. Eu moro num bairro um pouco afastado, que logo vizinho tem um loteamento em construção. O infeliz lá, o cara que pratica esse manejo, eu acredito que seja até de maneira irregular, porque um cara cadastrado que sabe todas as regras não faria uma burrice dessa. Joga a carcaça ali. E com isso faz o quê? Vetores de doença. Vem mosca, rato, barata, cachorro, tudo nesse entorno, deixando a cidade feia, fedida, né? E
com possibilidade de aumentar doenças infecto-contagiosas, porque alguém, sem juízo nenhum, descarta de maneira irregular o produto de uma caça que é autorizada. Então você, que é responsável, e eu sei que faz o manejo de maneira correta, seja também um auxiliar da Polícia de Meio Ambiente. Quem pratica esse manejo de maneira irregular, denuncie, nos procure e condene todos esses descartes de carcaça, de ossada, de javali, em local inadequado. Até porque se esse animal pode ser portador de algumas doenças, e você descartando a céu aberto pode estar contaminando o seu cão, o seu gato e os seres humanos que têm contato com esses animais. Eu gostaria de saber, Sargento Cleiton, sobre as consequências das pessoas que insistem em cometer crimes ambientais. Nós sabemos que não é a mesma coisa para todo mundo, são diferentes. Eu queria que o senhor explicasse aí como a Polícia Ambiental consegue estipular aí qual a consequência para as pessoas que cometem esse crime. Gente, é tudo baseado em lei, né? O policial não pode agir por si só. Então, diploma federal que trata dos crimes ambientais é a Lei 9.605 de 98, e nela ali ela traz um rol dos crimes, né? E descreve uma quantidade de crime. Por exemplo, o artigo 29, ele traz 29 da 9.605, ele traz uma quantidade muito grande de verbos, né? Apanhar, caçar, perseguir, matar, dentre outros, que a pessoa vai acabar sendo presa. É um pouco leve, no meu ponto de vista, de 6 meses a 1 ano. Também tem o artigo 32 de maus tratos, isso voltado à fauna. Quando se diz da flora, nós temos os principais que a gente mais aplica, o artigo 38 da 9.605, 38, 39, que se diz respeito às áreas de preservação permanente, matar floresta em área de preservação permanente, e o 48, que é dificultar a regeneração, é um dos que a gente mais aplica. Além do artigo 60, que é funcionar, operar empreendimento potencialmente poluidor sem a devida licença. Agora, em questão de valores da multa, Minas é um estado muito conservador, um dos mais rigorosos em questões ambientais, e criou um próprio decreto para a gente ter um parâmetro de que fazer e qual o valor da multa aplicar. Eu não chego e aplico um valor porque eu quero. O decreto 47.383 de 2018, ele traz lá para mim todos os parâmetros. Vou lá caçar ou apanhar animal da fauna silvestre, né? Qual o valor? 1.600 o FENG para cada pássaro, mais o ato, né? Transformando isso em reais. O FENG hoje, em 2020, está 371,16, 1.600 o FENG, você vai ter um valor aí bem alto de multa. E assim a gente consegue criar os parâmetros, como você disse, consegue aplicar, fazer uma dosimetria dos valores da multa baseado no decreto, né, para que a gente não cometa injustiça e nem seja pura e simplesmente por julgamento policial achar essa multa vale tanto, essa não. Tem todo um ritual, e por isso ser policial do meio ambiente exige um pouco mais a leitura constante, o estudo constante, até mesmo para saber de todos os diplomas legais que regula. Porque você pega a questão de pesca, tem a Lei 13.190, a Lei de questão de recursos, a Lei 13.199, uma lei federal que vem trazendo essa questão. Tem também aí a 14.181, uma lei estadual que trata de pesca. Depois você tem mais a questão da 6839, que trata da política de questão de poluição, né? Então, uma infinidade de diplomas que você tem que estar, no mínimo, sabendo onde localizar para que enquadre, não cometa abuso de autoridade e traga responsabilidade no devido patamar que a pessoa merece, né? Sargento, aí para a gente estar finalizando aqui uma pergunta, né? Qual o objetivo da Piracema, né? E seu alerta é para as pessoas que insistem em pescar neste período? A Piracema é uma palavra que vem aí do Tupi-Guarani, né? Que significa subida dos peixes. É o período em que os peixes sobem a cabeceira dos rios para ali desovarem. Se não bastasse já
os obstáculos naturais que esses peixes de Piracema vêm sofrendo, que são as barragens hidrelétricas, navegação, ainda esbarra com a quantidade imensa de redes, de pescadores irresponsáveis, dentre, né, os pássaros, os predadores naturais. E a natureza, na sua perfeição, faz com que esses peixes desovem na cabeceira dos rios, para que abasteça desde a cabeceira dos rios até chegar, né, na parte maior do rio com peixes. Além de que nas nascentes, sempre no entorno por ali, há muito que a gente chama de lagoa marginal, que é um berçário natural, onde a água é mais parada, comida em abundância. Então, por isso a pesca fica restrita. E esse período é decretado período de defesa. Que esse período, hoje, assim, a legislação está fixa desde 2011, ele é para ser coincidente com o período das chuvas, que a Piracema, com as mudanças climáticas, tudo vem mudando um pouco. Mas a Piracema, segundo os estudiosos, segundo o estudo feito, se dá no momento do início das chuvas, que é quando as águas começam a subir, o peixe percebe e ele nada contra a correnteza, muitos deles para liberar o hormônio da reprodução, que ele em água parada não reproduz, é o caso do dourado, por isso a gente tem tão pouco na nossa região, porque não tem corredeira suficiente para que ele reproduza. E assim, o órgão ambiental decretou a restrição da pesca nesse período, fazendo com que seja permitido somente a pesca de espécies que não sejam nativas da bacia. Há algumas pessoas que falam que é permitido só a pesca de espécies predadoras, nada disso. O tucunaré, a curvina, o porquinho, a tilápia, o peixe-sabão são permitidos porque não são da nossa bacia. Assim como o pirarucu, né, que também apareceu aqui, por isso é permitida a pesca dele, porque não é da bacia. Aumenta-se a fiscalização ambiental, aumenta a conscientização, a gente faz divulgação nas emissoras de rádio, fizemos cartilhas, panfletos, para que a gente consiga se manter, ao mínimo manter o estoque pesqueiro, porque a população mundial aumenta dia a dia. Se a gente não tiver um cuidado, né, de desenvolver de maneira sustentável, quando fala de desenvolver de maneira sustentável, gente, não é parar com tudo não, é consumir de maneira consciente, pescar aquilo estritamente que você vai comer, né, usar em casa tudo aquilo que você vai, estritamente você usa, sem desperdício, sem gastar nada, porque pode faltar futuro, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Ok, a gente agradece o senhor pela vinda aqui nos estúdios da WA, Sargento Cleiton, né, falando aí de vários assuntos importantes do meio ambiente. Deixamos o nosso microfone para algo mais que o senhor queira estar acrescentando, fique à vontade. Principalmente agradecer o espaço, a gente se sente tão à vontade, né? A casa é nossa, acaba falando demais. E muito obrigado, e nos colocamos, como sempre, à sua disposição e dos ouvintes no que precisar, em qualquer assunto que a gente souber. Muito obrigado, senhor. Lembrando, né, Sargento Cleiton, que a Piracema começou agora em novembro, né? Vai até agora fevereiro, é isso? Muito bem, isso mesmo, Ariel. Até dia 28 de fevereiro a pesca ainda está restrita. Nos ajude a fiscalizar, né? Faça contato conosco, denuncie, não aceite que as pessoas explorem de maneira errada o meio ambiente. Muito obrigado. As pessoas podem estar denunciando através de qual número? Com a integração hoje, da fiscalização pode ser através do 190, né? E quem, o 3411-1345, que em horário de expediente tem sempre alguém lá, quem tem os contatos aí os contatos particulares dos policiais de meio ambiente, aquele que você tenha mais afinidade, pode fazer o contato tranquilo que a gente vai atender essa denúncia tão logo a gente receba. Obrigado mais uma vez, parabéns, senhor, pelo trabalho. Muito obrigado.